Ok. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Congresso da BPI. Tenho o prazer de moderar este painel, que se inicia agora. Vamos tratar hoje do tema da contrafação e importação paralela de produtos em mercados não regulados. E, portanto, convidamos dois palestrantes experientes e preparados. Definimos que começaríamos a apresentação pelo Edson Vismona, que é presidente da Associação, Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, e que nos falará sobre o mercado ilegal em alguns setores nos quais faltou ou falta regulação ou até mesmo uma expressa proibição de comercialização de produtos formais, do mercado formal. Em seguida, ouviremos Letícia Queiroz de Andrade, que é uma especialista na área regulatória. Ela é sócia de Queiroz e Maluf, Sociedade de Advogados. Ela tratará da importante questão, ou da importância da regulação para o bom funcionamento de mercados. Nós temos aqui, entre os casos que vamos ouvir hoje, e pedimos para nos dedicarmos uma especial atenção ao mercado preocupante dos cigarros eletrônicos. Nesse mercado, nós temos uma proibição editada inicialmente em 2009 pela Anvisa para importação, fabricação e comércio de cigarros eletrônicos, que são formados por vaporizadores e também por dispositivos eletrônicos para o fumo, em que o Brasil, apesar das evidências já reunidas e apresentadas à Anvisa, a agência reguladora desse produto, desse mercado, preferiu ou decidiu por proibir essa comercialização, enquanto que essas evidências mostram que há um potencial de redução de danos à saúde desse produto, em relação, é claro, não é um produto inócuo, mas em relação aos cigarros tradicionais. Com isso, e a consequência disso foi que, hoje, o mercado que atende a quase 4 milhões de consumidores que utilizam esse produto é dominado estritamente pelo comércio ilegal, pela informalidade e por produtos contrafeitos ou objetos de importação paralela, sem nenhum controle da agência e das demais autoridades, que começam a fazer um trabalho agora de repressão, mas sem a opção para o consumidor que já optou e aqueles outros que sentimos que preferem esse produto ao cigarro que parece ser mais danoso à saúde ainda que os cigarros eletrônicos, ficam sem alternativa. Enquanto não houver a regulação ou a autorização para uso, enquanto não se revogar essa proibição, os consumidores ficam sujeitos a comprar no comércio ilegal, informal, em que falta fiscalização, ou fiscalização adequada, controle e informação a esses consumidores sobre os danos. E com isso eu já vou aqui chamar nossos palestrantes, como eu disse, começando pelo Vismona. Vismona é advogado com atuação em direito empresarial, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Instituto Ético. Ele foi secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado do Rio de São Paulo, ainda eu penso que estou no Rio de Janeiro, entre 2000 e 2002. Edson, você está com a palavra. Bom dia, queria agradecer, Rodrigo, mais essa oportunidade de estar aqui novamente no nosso congresso, importante Congresso Internacional da BPI, e estou acompanhando aqui a professora Letícia. Eu vou fazer, na verdade, um breve esquenta aqui do tema, e depois a professora vai se aprofundar em questões mais do cerne, do tema regulação. Resgatando, quais são os pilares das agências reguladoras brasileiras? Não é? É tratar com autonomia,
financeira, autonomia na avaliação dos produtos, autonomia de poder identificar um determinado mercado e atuar especialmente no sentido de preservar saúde e segurança dos consumidores. Outras atividades, evidentemente, estão relacionadas ao trabalho das nossas agências reguladoras, mas há sempre uma preocupação com saúde e segurança dos consumidores. Nós percebemos isso, e tem uma relação direta com o nosso tema de propriedade intelectual, porque nós verificamos que muitos produtos regulados, né, entram no Brasil sem obedecer às regulações brasileiras, os regulamentos brasileiros. Quando se fala em regulamento, é exatamente isso. Trata-se de saúde e segurança. Ou seja, é impositiva a norma. O produto tem que atender essas normas relacionadas à saúde e segurança. Vou citar alguns exemplos. Defensivos agrícolas, que detêm uma tecnologia sofisticada, mas que despertam uma atenção muito forte em todo o mundo com relação os elementos ativos utilizados nesses produtos. E, muitas vezes, são proibidos. Determinados produtos relacionados a defensivos agrícolas são proibidos internacionalmente e aqui no Brasil, porque podem afetar a saúde e a segurança dos consumidores, dos alimentos. Então, há uma regulação muito forte. Porém, sabemos e temos acompanhado, e é papel do Fórum, identificar a entrada cada vez maior de produtos e defensivos agrícolas que entram no Brasil sem obedecer às regulamentações do Ministério da Agricultura. Está crescendo isso. Afeta também os direitos de propriedade intelectual das empresas que são falsificadas. Porque muitas das empresas, e aí vem a questão da chamada importação paralela, né, mas no caso é contrabando puro, são chamadas a se explicar por conta do produto da sua marca, que está sendo comercializado no Brasil simplesmente sem conhecimento dela. Né? Produtos usando as marcas sem atender à regulamentação. Isso representa uma liability que cada vez mais tem sido demandada dessas empresas. O mesmo com relação, falei do Ministério da Agricultura, o mesmo com relação à Anatel. Nós temos os produtos eletrônicos, muitos produtos eletrônicos são regulamentados, ou seja, se utilizar um produto sem atender esses regulamentos, o produto é proibido, ele tem que ser apreendido. Eu vou dar um exemplo aqui dos carregadores de celulares. Né? Os carregadores são vendidos nos nossos semáforos, eu ia falar farol, mas em respeito ao Rodrigo, nos semáforos, né? E aqui a gente fala farol. Mas, enfim, nos semáforos, livremente, com a marca de grandes empresas. A pessoa pega aquele produto, que bom, eu vejo, aqui tem qualidade, e explode, pega fogo. Inúmeros casos são relatados, nós identificamos isso fartamente na nossa mídia, né, de crianças. Recentemente, uma criança foi queimada porque estava usando um carregador absolutamente fora da norma. E a empresa, ela é sempre chamada para justificar, para explicar. Ora, como é que é esse teu produto explodiu? Veja bem, vamos lá, vamos ver. Não é meu produto. Tem que provar que não é dela. Né? Tem que provar que aquele produto, que aquela marca é falsa, contrafeita, e que não atende os regulamentos técnicos. Então, são implicações, a gente vai nesse mundo fantástico da ilegalidade, da criminalidade, as coisas vão se cruzando. Né? Produtos falsos, contrafeitos, não regulamentados, ou que deveriam atender aos regulamentos e que não são. As nossas agências, eu falei autonomia financeira, né? As nossas agências, eu participei desse processo, eu sou um pouco antigo, né? Vamos dizer antigo, eu participei desse processo, estava no governo na época, na Secretaria da Justiça, e foi o começo do processo de privatização. E a convite do governo britânico, eu visitei, então, como é que a Inglaterra, né, tratou desse tema da regulação. E conversando com agências de defesa do consumidor na Inglaterra, eles disseram o seguinte: olha, a privatização, em grande parte, depende, e muito, da autonomia, da independência das agências reguladoras. Porque se você deixar o mercado nas mãos dos operadores do mercado, o consumidor pode ser prejudicado. Então, temos que ter agências fortes, agências reguladoras fortes. É a pedra de toque do processo de privatização. Isso em 1998. E
E a nossa legislação seguiu esse caminho. O problema está na lei, na autonomia financeira. Aí nós vamos conversando com as agências reguladoras, estaduais, federais, e aí nós percebemos o seguinte: essa autonomia financeira ela é muito prejudicada, porque os recursos arrecadados vão para o Tesouro e de lá não saem. Então, as agências têm que ficar demandando liberação de recursos. Não é o que deveria ser utilizar os recursos, desenvolver os seus planos de ação, especialmente no caso dos produtos não regulados ou dos casos dos produtos regulamentados, a ação repressiva é fundamental. Eu tenho que aprender esses produtos no mercado, eu tenho que impedir que ele chegue no mercado. E se chegar, eu tenho que aprender, e para isso você precisa de recursos. No Brasil é comum a gente apresentar os fins e não oferecer os meios. Então, nós definimos as obrigações, né, e os meios para alcançar essas obrigações. Isso é um outro problema. Deixa. Aí não vamos liberar os recursos, ou uma palavra que eu aprendi no serviço público, vamos contingenciar esses recursos. Isso é péssimo, né? Você tem o recurso no orçamento, mas ele é contingenciado e cada vez mais cedo. No meu tempo, o contingenciamento, que era a faca, né, o facão, passava em outubro. Então, não usou recurso em outubro, contingencia tudo. Aí você ficava 3 meses, ao Deus dará. Hoje estamos se antecipando. Então, nós sabemos, eu tive uma conversa com o pessoal da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, o contingenciamento já chega em junho. Meio ano, o dinheiro está represado. Não tem dinheiro, a autonomia financeira repercute na ação das nossas agências reguladoras em coibir a entrada e a distribuição desses produtos, ou que são regulamentados e que não obedecem aos regulamentos técnicos, ou que não tiveram a regulamentação e que devem ser deve ser coibida a sua comercialização. Aí nós vamos entrar num terreno emocional, se me permite. O Rodrigo fez a menção a esse produto, que eu não sou um técnico, então não sei se é aquecedor de tabaco, se é dispositivo eletrônico. Então, por favor, vamos tratar aqui dos cigarros eletrônicos, popularmente chamados cigarros eletrônicos. Esses produtos são regulamentados em mais de 80 países. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, enfim, estão regulamentados em todos os países. E começaram a ser vendidos no Brasil de forma absolutamente irregular, porque eles não foram regulamentados pela Anvisa. Ou seja, e aí é o número que o Rodrigo colocou, né? Nós, até o ano passado, tínhamos 2 milhões, as pesquisas mostravam 2 milhões de usuários, especialmente jovens, adolescentes. Hoje está em 4 milhões. Você pergunta para um jovem hoje, você fuma? Ou ele vai falar sim, ou ele vai falar, meu amigo fuma. Ou seja, está disseminando cada vez mais a comercialização desses produtos no nosso mercado, o que é extremamente preocupante, porque ele não foi regulado pela Anvisa, ele é proibido pela Anvisa. Nenhum cigarro eletrônico pode ser comercializado no Brasil. Ponto. E aí vem o problema que eu falei da autonomia financeira. Então, a Anvisa tem que coibir essa comercialização. Só que a área da fiscalização da Anvisa não tem a menor condição para isso. São pouquíssimos funcionários. É um trabalho heróico. O herói é aquele que cumpre uma missão sem ter meios, né? Se ele tiver os meios, ele está fazendo um trabalho dentro da sua linha profissional, né? Eu aprendi isso com os bombeiros. Os bombeiros falam, eu não sou herói, porque eu tendo todos os meios para agir, eu sou profissional. Agora, se eu não tenho, aí sim eu sou herói, porque eu vou entrar no incêndio de peito aberto. É um pouco o que as nossas agências reguladoras fazem, né? Não tem meios e tem que se desdobrar para conseguir coibir esse comércio de um produto não regulado. Isso vale para as nossas polícias, Polícia Federal, as polícias estaduais, trabalhos permanentes para tentar coibir o comércio de um produto que não é regulado e que, portanto, não pode entrar no mercado brasileiro, não pode ser distribuído no mercado brasileiro. E aí vamos para o tema da emoção. Nós temos uma linha muito forte que defende e que consegue, com argumentos científicos, né, que podem ser discutidos,
dizendo o seguinte, olha, tem que proibir, porque isso afeta a saúde dos nossos jovens, isso pode causar grandes malefícios aos nossos jovens. Sim. Por quê? O produto não regulado, a Anvisa não definiu nenhum padrão, então você tem acesso a produtos aqui abertos. Os dispositivos eletrônicos, os aquecedores de tabaco, abertos. Esse é o grande perigo. Porque o jovem pode colocar no meio da essência lá que vai vaporizar qualquer coisa. Tivemos casos nos Estados Unidos em que vários jovens tiveram gravíssimos problemas porque colocaram lá substâncias proibidas nos Estados Unidos, mas em cigarros abertos, e isso causou enormes danos ao pulmão daqueles jovens. Então, veja só, a situação que eu quero colocar para você, sem emoção, razão. Qual é o princípio do cigarro eletrônico? É esquentar o quê? Tabaco. Tabaco é permitido no Brasil, tanto é que tem um cigarro comum. Então, você tem o cigarro comum, que atende todos os regulamentos, os fabricados no Brasil. Metade do mercado está na mão do contrabandista, mas, enfim, o cigarro produzido no Brasil atende a todos os padrões que são rigorosos da Anvisa, e assim tem que ser. E a Anvisa tem que recolher o produto que não atender às suas normas. Aí você tem um outro produto que também tem o mesmo princípio, aquecer tabaco, só que ele não queima, ele aquece, e é aberto, onde o jovem pode colocar qualquer coisa dentro daquele produto, causando seríssimos danos à saúde. Ora, se nós tivéssemos a regulamentação, estou seguindo um princípio lógico, se tivéssemos a regulamentação, você daria oportunidade para o jovem adquirir um produto fechado, um produto que não pode ser manipulado. E, a partir daí, ele teria, assim, já que ele quer fumar aquele produto, né, ele vai ter acesso a um tabaco esquentado, não queimado. Se tivesse regulamentação, ele poderia, não, vou comprar um produto, vou procurar o regulamentado pela Anvisa. Aí é uma garantia que esse produto não está misturado com outras substâncias que são proibidas em todos os países. Mas não é o que acontece no Brasil. Eu não tenho a população, o fumante, e é para adultos esse produto, como é o cigarro, não tem acesso a um produto regular, regulamentado, um produto que obedece às normas da Anvisa, porque a Anvisa se recusa a regulamentar. Seria o melhor dos mundos. Eu não regulamento, eu proíbo e o comércio não existe. Seria fantástico. A partir do momento que eu decretei que esse produto é proibido, ele não entra no Brasil. Infelizmente, pelos números que nós temos, mais uma vez, eu estou me reproduzindo os fatos, pelos números que nós temos, isso é completamente inócuo, porque está dobrando, a cada ano, o número de consumidores, sem qualquer regulamentação. Então, se o filho dos senhores, a filha das senhoras, quiserem e tiverem acesso a esse produto, é preocupante, porque não se sabe o que ele está utilizando. Então, minha postura com relação a esse tema da regulação? É um produto que tem, na sua essência, algo já permitido no Brasil, tabaco. Então, vamos regulamentar. Vamos proibir a comercialização dos produtos abertos. Somente os dispositivos fechados. Porque aí, quem colocar esse produto no mercado é responsável por colocar ali o tabaco, não outras substâncias que ninguém sabe o que pode ser. Então, esse é um princípio lógico, me parece, né, mas que é um tema, como disse, extremamente emocional. Proíbe e acabou. Ótimo, se proibisse, fosse o resultado alcançado, fosse não ter o produto no mercado brasileiro, fantástico. Proíbe e o mercado só cresce. Cresce gerando recursos para os contrabandistas, que são oportunistas. Né? A gente costuma ouvir a seguinte frase, a oportunidade faz o ladrão. Eu não acredito nisso, acho que é o contrário. Né? O ladrão se aproveita da oportunidade. O contrabandista se aproveita da oportunidade. E ele tem um imenso mercado brasileiro, com forte demanda por esses cigarros não regulamentados, por esses que esquentam tabaco, numa substância que é regulamentada,
mas que a Anvisa afirma, não, como isso pode causar prejuízos ao jovem, ao adolescente, eu prefiro não regulamentar. Eu não acho conveniente essa postura. Vamos dizer, não acho conveniente. Por quê? Exatamente isso. Proibiu, não adiantou nada, o mercado está livre e solto. E você tirou da possibilidade do consumidor que quer ter acesso a esse produto, de ter acesso a um produto com as regras da Anvisa, definindo as regras da Anvisa e permitindo que ele tenha acesso a um produto mais seguro. Evidente que tem debates aí com relação a se isso favorece o ingresso do fumante no mercado, enfim. São debates importantes, com certeza, mas eu estou me prendendo à lógica de quem acompanha o ingresso de produtos ilegais no Brasil, né? Nós teríamos que ter uma postura mais aberta a esse sentido de racionalidade, no sentido de realmente regulamentar um produto, repito, não é proibido, tanto é que tem um cigarro comum, e ao regulamentar, oferecer para essa pessoa, esse adulto que queira ter acesso a esse produto com essa tecnologia, ter acesso a um produto com a chancela da Anvisa, no sentido de obter os rigores do regulamento técnico que a Anvisa, com certeza, teria todas as condições e a capacidade de implementar. Então, eu trago essa questão, por esse viés da racionalidade, para mostrar que é um debate que tem que ser aprofundado, né? Sem paixões, porque o fato está aí. Aí o produto está, as operações são feitas a cada semana, eu acompanho essas operações, apoio essas operações, tem que ter essa repressão, porque realmente nós podemos estar oferecendo, dentro desse mercado, produtos que afetam diretamente a saúde de forma muito mais grave do que um produto regulamentado. Então, é essa preocupação que eu tenho, né, na questão de termos essa racionalidade que é própria da ação das nossas agências reguladoras, né, no sentido de termos possibilidades do mercado de um produto que é autorizado ser regulamentado, especialmente no sentido de só ter a possibilidade de termos a comercialização de produtos considerados os fechados, aqueles que você não pode manipular. Isso é muito importante, porque os manipulados são aqueles que oferecem um maior risco para a nossa juventude, que está tendo acesso a esses produtos, e a Anvisa, me parece, seria o papel dela, pela função constitucional prevista, e a professora Letícia vai esclarecer isso, pela previsão constitucional prevista para a atuação das agências reguladoras, a obrigação dela, né? Já que é um produto que é regulamentado no Brasil de uma outra forma, não pode se omitir de regulamentar uma outra versão que está aí no mercado brasileiro, com farto acesso aos nossos consumidores. Eu faço essas reflexões, como eu disse, é um esquenta para a nossa professora Letícia, né? Pitacos que eu coloco aqui para vocês, mas no sentido de chamar atenção para essa racionalidade, que eu acho importante, né? Aí todas as discussões com relação à saúde devem ser aprofundadas, mas o fato é hoje que o consumidor brasileiro tem acesso a um produto não regulamentado, um produto que pode ser manipulado, que pode matar, porque ninguém sabe o que está sendo colocado lá dentro, né? Isso é extremamente perigoso, e ao invés de regulamentarmos e termos pelo menos a possibilidade do consumidor ter acesso a um produto seguro, com a regulamentação rigorosa da Anvisa, como é em outros países, nós estamos abandonando essa opção e entregando, o mercado está entregue hoje ao que há de mais pernicioso, que são esses produtos absolutamente à margem de qualquer regulamentação, de qualquer visão, e o nosso consumidor não tem acesso, não tem essa possibilidade de ter acesso a produtos que atendam às normas da Anvisa. Então, é em benefício da própria postura da Anvisa que eu acho que esse tema deveria ser melhor tratado na nossa realidade. Eu agradeço e devolvo a palavra ao Rodrigo, e mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar aqui, e mais esse evento, importantíssimo evento de propriedade intelectual, no nível internacional, internacionalmente reconhecido. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Vismona, pelas suas palavras. Nós vemos aí a realidade do mercado hoje, é uma realidade inegável e uma realidade insuperável, porque quem tem experiência, e eu vejo minha atuação no passado nesse mercado, com cigarros tradicionais, em que se chegou a 60%, mesmo com a indústria formal atuando, 60% de produtos ilegais
pirateados, contrafeitos, importação paralela, com esses novos produtos, esses novos dispositivos para fumo, não vai ser diferente. Então, diante de um produto que fabricado e comercializado com a responsabilidade que a indústria formal tem diante dos seus consumidores, de um produto de potencial risco reduzido à saúde em face dos cigarros tradicionais, nós vemos que essa opção deve existir, e mesmo para os sistemas abertos, não só os fechados. O sistema aberto existe e é regulamentado em diversos países, mas pelo menos o consumidor teria, aqui também no Brasil, como tem em outros 80 países do mundo, a opção de comprar de uma forma legal e de uma forma regulamentada e fiscalizada, e com controle da nossa agência reguladora. E isso não se verifica hoje. Negar a regulamentação significa deixar o consumidor à própria sorte. E isso nós não podemos admitir. E, com isso, eu passo a palavra à nossa palestrante Letícia Queiroz Andrade, que falará sobre a questão regulatória, a sua importância nesse mercado e em outras atividades também. Maravilha. Bom, está aqui funcionando. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para trazer um pouco do direito regulatório aqui para o setor de propriedade intelectual, sobre um tema muito interessante da indústria do tabaco. Brinquei hoje com o Rodrigo, que a minha vingança por ter lido aí o relatório de análise de impacto, o relatório final de análise de impacto regulatório com 300 páginas, é trazer para vocês um pouco aqui dos dispositivos constitucionais que falam da teoria da regulação, falando um pouco aí dos seus fundamentos legitimadores e também dos seus limites. Mas, antes disso, queria agradecer aqui essa oportunidade, na pessoa do meu amigo Rodrigo Ouro Preto, diretor da BPI, e de estar aqui com vocês para compartilhar essas ponderações, que são, basicamente, em essência, o que o Vismona comentou, com um pouco de teoria aí para acoplar, para a gente poder fechar o raciocínio. Aqui, como eu mencionei para vocês, deixa eu ver, eu devo apontar para lá. A gente que se aprofunda aí na regulação, a gente faz uma distinção de regulação, apesar de a gente usar o mesmo nome, regulação, e as agências reguladoras são as entidades incumbidas de fazer regulação, pelo menos na maior parte dos casos, a gente separa bem o que é a regulação relacionada à prestação de serviços públicos. Por quê? Porque prestação de serviço público, por força da Constituição, é incumbência do poder público. Por ser incumbência do poder público, ele tem toda uma responsabilidade quanto à continuidade desse tipo de atividade, e por isso faz uma regulação muito mais interventiva, até porque se a prestação de serviço público ele não fizer diretamente e ela for feita por meio de concessão de permissão, e ela não funcionar, ele tem que retomar a atividade. Então, ele faz, o poder público aqui, por ter a incumbência de prestar e dar continuidade a esse tipo de atividade, ele faz o que a gente chama de regulação interna. Ele define, é uma regulação de índole contratual, define contratualmente tudo, ou pelo menos os critérios principais do que esses agentes vão fazer. Por isso, essa ideia de regulação interna, uma regulação muito mais intensa e muito mais interventiva, que isso se justifica por ser uma atividade, uma incumbência do poder público. De outro lado, esse tipo de regulação é a regulação que faz a ANTT, a ANTAC, a ANAC, essas agências reguladoras que têm essa regulação que a gente chama de regulação hard regulation. Já de outro lado, a gente tem a regulação que incide sobre as atividades econômicas em estrito sensu. Por quê? Porque se aplica a essas atividades os princípios básicos do capitalismo que estão relacionados no artigo 170 da nossa Constituição. E começa pela livre iniciativa. São atividades livres, diferente da prestação de serviço público, que dependem de uma decisão pública de desestatizar aquela atividade e fazendo essa regulação hard. Já aqui, nesse outro campo, a gente tem essas atividades livres, sobre a qual incide, sobretudo no caso
dessa atividade que a gente está falando, porque, apesar dessas atividades serem livres, a depender dos bens jurídicos aos quais essas atividades se relacionam, elas estão sujeitas a uma autorização, desde que previsto em lei. E daí é que começa a vir a chave da distinção da regulação de cada qual. Em um caso, eu tenho uma regulação de base contratual. O contrato estabelece, tem lei também, mas o contrato avança e estabelece uma série de obrigações e uma série de limites. E já essa regulação do campo de cá, das atividades econômicas, elas dependem, todos os limites têm que estar instituídos em lei. Então, as pautas legais aqui são extremamente importantes. E já em relação a essa regulação, a essas atividades, a gente tem o Estado como regulador, mas aqui ele faz o que a gente chama de regulação soft. Por quê? Ele faz uma regulação externa. Ele não entra no exercício da atividade, mas faz, sobretudo, uma atividade de fiscalização. E isso é uma palavra-chave aí para o tema que a gente está discutindo, porque o intuito aqui não é realmente de entrar na atividade, mas de fiscalizar em nome daquele bem jurídico que se quer proteger, né? Então, para mim, nesse sentido, e vocês podem ler aí, eu trouxe o dispositivo para permitir que todo mundo lesse, que a ideia aqui é a obrigação do Estado de fiscalizar as atividades, né? E é nesse quadro constitucional que a gente deve ler os dispositivos que falam da Anvisa, que é quem trata aí da questão dos DEFs, né, dos dispositivos eletrônicos de fumar, vulgo cigarro eletrônico. A Anvisa, com esse intuito aí de fiscalizar, ela tem também como missão institucional, ou seja, a finalidade própria da Anvisa, o dever de proteger a saúde da população, esse é o bem jurídico que ela visa resguardar, por intermédio do controle. Aí, novamente, a lei está dando uma dica, né? Como que ela protege? Controlando. E aí, a gente até tem um dispositivo, na mesma lei da Anvisa, que autoriza a Anvisa a proibir determinadas atividades, mas o artigo 7º, diversamente do artigo 6º, fala de meios que a Anvisa tem para atingir determinados fins. Então, na minha interpretação, lendo aí, e o pessoal, a gente brinca, né, que o professor é aquele com a maior capacidade de aprender, né? Professores estudam muito, eu li bastante coisa aqui para chegar a essa interpretação, e como que eu interpreto esse artigo 7º da proibição? A Anvisa pode, sim, proibir atividades, mas no exercício da sua fiscalização. Então, ela proíbe a atividade ilegal. Então, vale a pena a gente discutir se, de fato, é correta essa opção regulatória que a Anvisa fez, no caso dos DEFs, de regular por meio de uma proibição que é um não regular. Na verdade, quando você proíbe, você se abstém de regular. E é isso que a Anvisa optou por fazer, ao invés de controlar e de fiscalizar, uma opção pela regulação por meio da proibição, que é a não regulação. E daí é que vem essa discussão da proibição e de que pautas? De que pautas a Anvisa deve se valer para pensar aí qual a opção regulatória que ela poderia adotar diante dos DEFs, que são, de fato, um desafio, né, por tudo que eu li, a diversidade dos produtos, né, tanto do conteúdo, da embalagem, né, do modo como eles circulam, impõe realmente para a agência um desafio, uma escolha regulatória, que ela tem que se embasar novamente nas pautas legais. E daí o que temos? Para ver que a gente chega no mesmo lugar do meu colega Vismona, que pontuou aí os principais aspectos do tema. O que temos como pauta? Primeiro, o artigo 5º também da Constituição, que fala da autodeterminação das pessoas em decidirem o que fazerem. Então, as pessoas só podem ser obrigadas ou deixar de fazer algo ou deixar de fazer, que é o caso, em virtude de lei. E a gente não tem uma lei que institua esta proibição. Pelo contrário, quando a lei trata da indústria do fumo, do tabaco, por mais que ela estabeleça uma série de condições e restrições, a gente tem uma atividade lícita e permitida. E daí é que vem, quando a gente lê, né, a lei antifumo, essa é a arte da regulação. É, de fato, submeter uma atividade que tem, sim, um potencial nocivo à saúde da população a restrições e condições.
E no momento em que ela não regula, que ela proíbe, isso não ocorre, que é exatamente o que o Vismona estava mencionando. E daí, lendo o bendito do relatório de análise de impacto regulatório, que eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, para normatizar as situações, as agências reguladoras têm que fazer uma análise de impacto regulatório, em que elas devem considerar todas as alternativas regulatórias que têm e ponderar o custo e benefício de cada uma delas. Mas a gente nota, ao longo dessas várias páginas aí da análise de impacto regulatório, primeiro que o Vismona pontuou, no sentido da paixão, é um tema que não é tratado com a neutralidade devida, é um tema muito bem, acho que a maioria dos objetivos que a gente vai ver da agência é bastante nobre, mas é um tema tratado com muita paixão. A gente nota a carga, porque ela sai comentando tudo que foi apresentado de evidências científicas e como é diferente o tratamento a valorização de uma evidência científica, melhor dizendo, um posicionamento científico contrário aos DEFs, né, ela valoriza de modo muito mais intenso do que os que são favoráveis ao uso do DEF com restrições, né? Então, a questão aqui é da gente pensar se, diante desse panorama regulatório todo, que mostra que as agências reguladoras não devem ter uma cultura proibicionista, sobretudo a agência reguladora, que atua em atividades econômicas livres e ilícitas. Então, a regulação proibicionista dela deve vir de uma infração à legislação. E daí, acima disso, eu acho que cabe perguntar se essa política está atendendo o objetivo, né? E quais são os objetivos? Eu que pontuei para vocês, esse relatório de análise de impacto regulatório, ele é bastante recente, foi emitido há cerca de pouco mais de um mês, e há cerca de um mês ele foi aprovado pela diretoria colegiada da Anvisa, mas o relatório é muito interessante porque ele menciona uma possibilidade de revisão. Ele acha, é dito ali no relatório, que não foi adequado aguardarmos, porque a proibição dos DEFs ela é de 2009, e aguardar tanto tempo para voltar a rediscutir o tema. Então, há no relatório uma ponderação no sentido de que tem que ser feita uma revisão desse cenário em breve. E se nota também no relatório toda uma preocupação, acho que o Vismona tocou nesse ponto, e eu que sou do direito regulatório, quando a gente fala de agências reguladoras independentes, autônomas, é importante que a gente dê a essas agências os meios para isso. E por mais que se possa pensar, mas é melhor não ter regulação, né? É ruim não ter regulação. A agência reguladora forte acaba tomando decisões como essa. A própria agência ela fala em vários momentos, mas eu não tenho laboratório capaz de controlar o conteúdo dessas substâncias. Eu não tenho como regular uma diversidade muito grande, são produtos muito diferentes. Como que eu... Então, tem toda uma questão econômica que é importante também de ser considerada, mas que, a meu ver, é plenamente solúvel. Inclusive, existe aí na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a possibilidade de que as agências reguladoras celebrem compromissos com interessados para eliminar incertezas jurídicas, e nesse compromisso ela poderia ter um apoio, algum tipo de recurso que não caia nessa lógica que o Vismona falou, que é uma lógica absurda. As pessoas pagam uma taxa de fiscalização para a agência, ela cai no cofre único aí do Tesouro, e nem a taxa dela é repassada para a agência. Mas se pode, hoje em dia, a gente dribla um pouco esses mecanismos através de algumas contas vinculadas, se pode ter um recurso para aparelhar a agência para ela atuar melhor. Mas voltando aqui, quais são os objetivos, voltando sem ter saído, quais são os objetivos que a agência declara nesse próprio relatório? Primeiro, o objetivo realmente ser um institucional, que é de proteger e informar a população acerca dos riscos inerentes ao DEF, impedir o aumento do tabagismo, de fato, são objetivos lícitos, é o que está na lei antifumo, e o consumo de drogas ilícitas no Brasil, justamente porque o tipo de embalagem que está circulando permite o chamado uso dual, que é a possibilidade que se coloque ali dentro qualquer tipo de substância. Esse é um dos problemas. A ideia de diminuir a iniciação das crianças e dos adolescentes no tabagismo, e dois objetivos que eu achei bastante chocantes estarem ali dentro do relatório. Um, não tanto, mas implementar ações regulatórias baseadas em evidências científicas robustas, ok.
mas um objetivo de proteger o processo regulatório e a população das interferências indevidas da indústria do tabaco, né? E aí é que vem um objetivo totalmente alheio e estranho ao papel da regulação, que é, sim, um papel de proteção à saúde, mas sem viés. É um papel que se exige das agências, é um papel de neutralidade. Toda ideia, toda concepção da agência, a figura dos mandatos, da alternância de mandato, ela vem justamente para propiciar neutralidade, para propiciar cientificismo nas análises da agência. Então, no momento em que a agência se coloca como objetivo proteger a população de uma determinada indústria, ela confunde o seu papel. Mas temos aí, independentemente dessa crítica aí que se possa fazer, temos aí três objetivos bastante relevantes, que é, de fato, de proteger a população e de informar a população e de diminuir o tabagismo. E daí é que eu me questiono, ainda ouvindo os dados aqui que o Vismona e que o Rodrigo nos trouxeram, né, com um aumento de uso desses produtos, que, na verdade, ao deixar de regular, ao adotar uma escolha regulatória do proibicionismo, a agência abre mão de fazer o controle devido e, aí sim, proteger e informar a população. Na análise de impacto regulatório, a decisão da agência é de manter a proibição e de adotar campanhas que melhorem a informação, né? E daí a questão que eu vejo pelo que aconteceu aí com o próprio cigarro tradicional é que, se a agência permitisse e regulasse, ela conseguiria fazer melhor um controle do conteúdo dessas substâncias, seja para sujeitar determinados limites, como se faz com o cigarro. Ela poderia fazer um controle da embalagem, só permitindo essa embalagem fechada, e, com isso, ela reduziria a preocupação com o uso de drogas ilícitas, porque a embalagem não seria mais propícia a isso, e também de que sejam colocados aditivos nesse conteúdo, que é uma das preocupações nobres que a agência revela nesse relatório. Ela poderia fazer também um controle dos postos de venda, garantir que não haja exibição do produto nesses postos de venda e tentar regular essa parte. Conseguiria também fazer um controle da propaganda. E, ao invés de procurar, a ideia da agência é que o governo faça campanhas educativas. E por que não exigir dos fabricantes, daqueles que comercializam, fazer a propaganda com o dever de informação que essa indústria tem? E que coloque, aí sim, os malefícios do uso daquele dispositivo. E, por fim, ainda garantir algo que a indústria pode não gostar tanto, mas que o Estado tenha alguma taxação, aufira tributos desta atividade. Então, ao optar pela proibição, a agência acaba fomentando o pior que essa indústria pode fazer, a indústria pirata, a indústria marginal, que produz qualquer tipo de conteúdo, com qualquer tipo de embalagem, vende do jeito que quer, não informa ninguém de nada e não paga tributos. Então, é o pior dos mundos. Na verdade, a meu ver, ao fazer esta opção regulatória, a agência se passa no seu papel de proibicionismo e acaba não atingindo os próprios objetivos que ela visa resguardar. Então, eram essas aí as minhas ponderações para vocês, como eu disse, chegando no mesmo lugar que o Vismona mencionou, mas trazendo um pouco aí da teoria da regulação para embasar essa opinião. Então, é isso. Muito obrigado, Letícia. Eu peço já perdão por não ter aqui mencionado o seu currículo, e vou fazê-lo imediatamente. Letícia Andrade é advogada, mestre e doutora em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, é professora de Direito Administrativo no curso de graduação e pós-graduação da PUC São Paulo e GV Law. Excelente análise, a sua análise deixa muito claro que a opção da Anvisa não leva ao resultado desejável de uma agência reguladora, e, com isso, eu espero que, com a possibilidade de uma revisão do regulamento que está em vigor, a gente possa superar
essa proibição e, finalmente, regular de forma responsável e razoável e racional, né, esse mercado. E com isso diminuir o mercado ilegal que hoje se verifica por toda parte, com vendas em lojas, em esquinas e até pela internet, onde eu até conheço amigos que compram livremente, sem nenhuma preocupação, sem saber o que compram, sem a informação, e sem o controle, e sem a fiscalização da Anvisa, que é o que desejamos. Com isso, eu abro para perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu não vejo nenhuma pergunta até agora do nosso público online, dos nossos participantes online. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, temos alguns minutos ainda. Bom, foi tão esclarecedora a palestra que eu acho que esgotou o assunto. Muito obrigado aos dois pela participação em brilhantes palestras. Obrigado a vocês por nos assistirem e a quem está em casa ou no escritório. E até a próxima.